Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 10, versículos de 21 a 24. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis que virá o nosso Deus com poder e majestade, e Ele há de iluminar os olhos dos seus servos. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Meu irmão, minha irmã, a alegria é a característica marcante do discípulo que se faz missionário. É o que podemos constatar no Evangelho de hoje. Os 72 discípulos voltam da missão, cheios de alegria, relatando a Jesus o sucesso da missão. Senhor, até os demônios obedecem a nós por causa do teu nome. Lucas 10, 17. Jesus exultou de alegria naquele momento porque constatou que o projeto de Deus em favor da humanidade começava a se desenvolver no mundo através dos pequenos, ou seja, daqueles que se fazem pequenos, esvaziando de si mesmos para se encherem da graça de Deus. Jesus se alegra por estes discípulos terem enxergado as maravilhas que ocorreram quando eles saíram anunciando o reino de Deus. Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Quando nos dispomos a anunciar o reino de Deus, é sinal de que este reino já está acontecendo dentro de nós. Nenhum de nós pode sentir-se fraco, incapaz de realizar algo em favor do reino, pois se nos colocamos à disposição de Deus, o próprio Deus vai abrindo caminhos. Foi o que aconteceu com os 72 discípulos enviados por Jesus em missão. Certamente esses discípulos não imaginavam que dariam conta de realizar uma missão de tamanha magnitude. Quando atendemos ao chamado de Jesus, nos colocando diante dele como servos, ele vai nos moldando de acordo com as nossas aptidões. E quando nos damos conta, já estamos inseridos em algum grupo, em algum movimento, realizando algo que jamais imaginávamos ter condições de realizar. É bom termos em mente o que nos capacita a trabalhar pelo reino de Deus não é o saber humano, e sim o Espírito Santo de Deus em nós. Da nossa parte, basta apenas a abertura do coração, a ação do Espírito Santo e a disposição em servir. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. O testemunho destes discípulos que se abriram à ação do Espírito Santo deve servir de modelo para nós, afastar o nosso receio e dizer sim ao chamado de Jesus. A escolha destes 72 discípulos não caíra sobre homens especiais, e sim sobre pessoas simples, limitadas, pessoas dotadas de virtudes e defeitos, o que mostra a diferença entre os critérios de Deus e os critérios dos homens.
Os homens escolhem pessoas capacitadas para exercer cargos. Deus capacita aqueles que Ele escolhe, revestindo-os de sabedoria divina, possibilitando-os a exercer o cargo mais importante de todo o universo, que é de ser um servidor do reino. A todo instante, meu irmão e minha irmã, somos chamados a sermos operários no reino de Deus. Os pequenos, ou seja, os que esvaziam de si mesmo para se encherem da graça de Deus, são os primeiros a aceitarem esse chamado. Quando Jesus nos chama para uma missão, o primeiro passo tem que ser nosso. Os demais, Jesus vai conosco. Quem esvazia de si mesmo para encher-se da sabedoria divina, dá testemunho de Jesus, fazendo o que ele fazia, deixando por onde passa um recado de Deus com a própria vida. Amém? Meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente e abençoado dia, fique na paz de Jesus e até amanhã.